de hoje vamos começar a abrir a gramática chinesa detalhe por detalhe. E o nosso primeiro assunto são os pronomes pessoais. Aprenderemos como pronunciá-los, veremos a escrita em pinyin para ajudar na pronúncia, veremos também os caracteres referentes, veremos a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, como dizer os pronomes pessoais de maneira mais formal, como incluir a mim mesmo no pronome nós, como falar de nós excluindo alguém. Ou seja, temos muito que aprender. Parece que é simples e é, mas temos nuances importantes para citar aqui que vão ajudar a você a praticar e pronunciar com muito mais segurança em qualquer situação. Vamos começar? Aqui ao lado vocês podem ver que nós temos um quadrinho apresentando para vocês todos os pronomes pessoais em mandarim. Em português, nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e eles são eu, tu ou você, ele, ela. Isso também está presente na gramática em mandarim. Primeira pessoa do singular. Vamos pronunciar? Wo, wo, wo. Desce e sobe. Terceiro tom. Ao lado vocês estão vendo aí o caractere referente a essa palavrinha. Wo significa eu. Primeira pessoa do singular. Ah, professora, tá bem, tá muito fácil isso. Essa eu conheço há muito tempo. Eu já sei ler, eu já sei escrever, eu já sei pronunciar. Tá bom, então vamos seguir. Para dizer você ou tu em mandarim, falamos com o mesmo tom que falamos agora há pouco. Ni, ni, ni. Terceiro tom novamente. Desce e sobe. Wo, ni. Agora vamos seguir, porque eu sei que vocês não têm dúvidas com relação ao significado dessas palavrinhas, desses caracteres. Continuando e dando uma olhada de maneira geral nesse quadro, nós temos wo, ni, ta, ta, ta. Vejam que temos 3 pronomes pessoais, todos pronunciados da mesma forma. Primeiro tom, suspenso no ar. Ta. Talvez o meu tom de voz esteja soando um pouco mais agudo. Então eu vou tentar fazer uma voz mais grossa, mais grave, para que vocês percebam a pronúncia desse primeiro tom ao usar os pronomes que servem para ele, ela ou isto em mandarim. Ta, ta. Na minha própria voz, ta. Tudo bem, não importa se sua voz é aguda, se é mais grave, só tenta manter o tom suspenso no ar. Não sobe, não desce e nem começa de baixo e vai subindo. Cada tom tem a sua especificidade, tá bem? Mas seguindo então, repetindo para não esquecer, wo, ni, ta, ta, ta. Não se preocupem, porque quando formos trabalhar os pronomes ta, 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 vamos explicar como diferenciá-los e como utilizá-los, tá bem? Seguindo nosso quadrinho, vamos para a segunda parte, onde temos a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Em português, nós temos nós, vós, eles. Já em mandarim, nós temos woman, 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 woman. Men não tem tom. Trata-se do tom neutro. Não precisamos nos preocupar. Ele vai sair naturalmente. Foca na primeira sílaba. Pronuncia o woman. Simplesmente ele aparece ali, sem precisar você se preocupar, tá bem? Woman, woman. Nós. Logo em seguida, depois do nós, em português nós temos o vós ou vocês. Vocês em mandarim é ni men, ni men, woman, ni men, woman.
你们. 我们significa nós. Acabamos de ver. 你们 significa vocês. Olha a diferença. Quando eu falo 我们, eu estou me incluindo no grupo. Nós. Quando eu falo 你们, estou apenas falando de vocês. Eu não me incluo no grupo, tá bem? Bom, e para fechar, nós temos também o plural, a última pessoa do plural, que seria 他们. 他们. Ou numa voz um pouquinho mais grossa para ajudar, 他们. Mas o tom fica suspenso no ar, tá bem? Bom, vimos todos os pronomes pessoais em mandarim. Agora vamos explicar detalhes, coisas que se você não estudar a gramática, dificilmente saberá. Não é impossível saber, claro, você pode aprender isso conversando com chineses no dia a dia, mantendo conversas próximas, notando as nuances do idioma, as subjetividades da fala, mas com a ajuda da gramática, nós vamos chegar mais longe com certeza. Então, prestem atenção no que vamos trabalhar agora. Primeira pergunta. Eu posso dizer eu em mandarim de formas diferentes? Ah, como assim? Bom, em alguns idiomas, nós temos uma palavrinha para dizer eu de maneira informal, casual, entre meus amigos, pessoas próximas, e uma outra palavrinha para dizer eu para demonstrar respeito, muito mais formal e polido. Isso acontece em mandarim com relação ao pronome wo, eu? Não. Wo sempre será wo. Quando você quiser dizer eu, basta apenas dizer wo e seguir com a sua frase, tá bem? Agora, segunda pessoa do singular, ni, nós temos uma palavrinha, um caractere específico que você pode usar em situações em que precisa demonstrar um pouquinho mais de respeito ou formalidade. Ni, como já conhecemos, você, é um pronome que você pode usar de maneira mais casual, informal, sem se preocupar como você vai se dirigir a alguém. Mas se você deseja demonstrar formalidade, polidez com relação a alguém, você vai pronunciar nin. Olha, bem parecido, uma diferença sutil. No pinyin, isso vai mudar em dois detalhezinhos bem simples. Vejam que ni, você, tem o pinyin com a nossa consoante n, e em seguida temos a nossa vogal i, com um acentozinho que nós temos normalmente no português, que é aquele acento com um acentozinho assim, ó. Um chapeuzinho de cabeça para baixo. É uma junto com a vogal i e o indicador do tom lá em cima do i, para sabermos que a pronúncia será ni, ni. Desce e sobe, ok? Agora, se quisermos dizer você de maneira mais formal, polida, nós vamos precisar mudar uns detalhezinhos. Simples, rapidamente vocês vão pegar. Primeira coisa é, acrescenta o som de um n, nossa consoante n, ela mesma, no final desse ni. Então ficaria nin. Esse n no final dá esse som nasalizado. Ok, tranquilo. Ficou mais formal. Porém, precisamos ver o tom, hein? Quando queremos demonstrar mais respeito, nós vamos usar o segundo tom. E como seria essa pronúncia? Bom, segundo tom, começamos de baixo e vamos subindo. Ni, 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 ni. Não esqueçam de colocar o som nasalizado no final. Nin, nin. Perceberam que vai subindo? Bom, essa é a diferença. Quando queremos falar você de maneira mais casual, podemos dizer ni, ni. Não esqueçam que é no terceiro tom, desce e sobe. Ni. Agora, se quisermos demonstrar mais respeito, mais polidez, mais formalidade, não vamos fazer ni, não. Vamos fazer ni, ni, ni. E lembrem do som nasalizado no final, claro, porque no pinyin acrescenta-se um som de n. Além de haver uma mudança na escrita do pinyin,
também é uma mudança no traçado do caractere. O caractere nin, mais formal e polido, você, tem um pouquinho mais de traços e, se vocês observarem, ele acaba ficando um pouquinho mais achatado. Mas o significado para ambos é você. A única diferença é o contexto ao qual esse você vai ser aplicado. Bom, concluída essa parte, vamos para o próximo. Na verdade, na aula de hoje, vamos estudar especificamente a primeira e segunda pessoa do singular, wo, ni, nin, e a primeira e segunda pessoa do plural. Esqueçam as terceiras pessoas do singular e do plural. Essas abordaremos na aula que vem. Vamos agora, então, para a primeira e segunda pessoas do plural em mandarim. Woman. Woman. Man não tem tom. Deixa que ele vai sozinho, não se preocupa. Então, woman. Woman. Woman significa nós. Niman. 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 Niman significa vocês. No material que nós vamos receber e acompanhar durante as interações, vocês vão ver esse quadrinho com todos os pronomes pessoais em mandarim e perceberão que junto de woman nós temos uma outra palavrinha, um outro pinyin, né? Junto com o seu caractere, que nós pronunciamos assim. Simon. Simon, 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 Simon. Essa palavrinha em mandarim também significa nós, só que ela é mais usada em determinadas regiões da China e muito mais usada também no discurso informal, entre amigos, de maneira mais casual. Quando eu pronuncio Simon, Simon, eu estou incluindo alguém nesse nós. Porém, quando eu digo woman, eu também faço isso. Só que o woman é mais formal. Ou seja, tanto woman, woman, quanto Simon, Simon, significam nós. Como eu saberia se devo aplicar um ou outro, é o que vamos explicar agora. Bom, quando eu digo nós, isso me inclui obrigatoriamente. Nós sou eu com mais alguém. A questão é quem é ou quem são esses alguém? Quem são essas pessoas? Vamos ver um exemplo. Se eu quero dizer que nós somos amigos, o pronome primeiro aparece woman, woman, shi. Shi significa ser, é o verbo ser. Woman, shi. Nós somos panyo, panyo. Olha o p, essa consoante p, né? No pinyin, quando ela está no início do pinyin, nós pronunciamos aspirando, soltando um pouquinho de ar. 我们是朋友，朋友，朋 sobe um pouquinho, 友 desce sobe. 我们是朋友，我们是朋友，我们是朋友，我们是朋友。Nós somos amigos. Ou seja, eu estou incluída obrigatoriamente nesse grupo e alguém mais. Suponhamos que eu estou falando sobre os meus amigos da escola. E aí eu resolvo dizer para a minha mãe que eu e Renata somos amigas. Olha, mãe, nós somos amigas. 我们是朋友. Nós somos amigas, ok? Quando eu uso nós, 我们, eu estou incluindo eu e a Renata, e não a minha mãe. Estou falando de um público específico. Então, o meu ouvinte, que é a minha mãe, que está ouvindo sobre o que eu estou falando, olha, mãe, eu e a Renata somos amigas. 我们是朋友. O que aconteceu aí? Eu falei o nós, 我们, mas eu não incluí o meu ouvinte, a minha mãe. 我们是朋友 se refere a mim e a Renata, mas não a minha ouvinte, a mamãe.
a mamãe é apenas a ouvinte, ela não está incluída nesse woman, nesse nós. Mas e se eu quiser incluir o ouvinte, a pessoa que está me ouvindo dizer nós? Se eu quiser incluí-la nesse nós, olha, nós todos aqui somos brasileiros. 我们是巴西人。我们是巴西人。巴西人。Brasileiro ou brasileiros. Então, quando eu digo 我们是巴西人, eu estou dizendo que nós somos brasileiros e isso inclui vocês. Vejam, usei 我们, me incluí, claro, e o meu ouvinte está incluso também. Mas eu poderia dizer 我们是巴西人 para um chinês. Ele poderia me perguntar, por exemplo, por que você gosta de futebol? Por que você gosta tanto de futebol? Por que você adora o carnaval? E aí a gente poderia dizer para ele, 因为, essa palavrinha nós vamos aprender mais à frente, tá? É um porquê para a resposta. 因为我们是巴西人。因为, porque, 我们, nós, mas esse nós inclui o chinês? Quando eu quero dizer que nós somos brasileiros, isso inclui chineses? Não, e ele é o meu ouvinte, mas ele não está incluso. E não tem problema, pode sim dizer 我们是巴西人. E se o nós inclui o meu ouvinte, nós podemos tranquilamente dizer 我们. Se não inclui o meu ouvinte, também podemos usar 我们. Não tem problema, isso é usado em toda a China. Porém, o que nós queríamos explicar hoje aqui com relação a esse pronome é que existe uma variação, uma outra forma de dizer nós e que só é usado especificamente quando incluímos o ouvinte. 在们. Olha, esse Z, como ele está no começo do pinyin, nós temos que ter cuidado com a pronúncia dele. Como assim? Bom, existe uma expressão que todos daqui dos grupos já conhecem. Bom dia em mandarim. 早上好. 早. É como se fosse um som de D com Z. Z, Z, Z. Quando vimos um pinyin que comece com a letrinha Z, não vamos dizer 早上好. 早. Querem ver mais uma palavra cujo pinyin começa com a consoante Z? Ontem. Como dizemos ontem em mandarim? 昨天. 昨天. 昨. Sobe um pouquinho. 天. Volta ao primeiro tom. 昨天. 昨天. Olha, esse Z é pronunciado justamente assim. 昨天. 昨. Z. 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 DZ. Imaginem assim. Tá? Então, nunca digam 昨天, 昨. Jamais, tá? Nós estamos tentando nos dedicar ao máximo com relação à pronúncia, porque nós já temos essa dificuldade com a distância, em não sermos um curso de mandarim, mas queremos contribuir da melhor forma possível. Então, esses detalhes parecem bobagem, mas levem em consideração, tá? Quando virem uma palavrinha cujo som comece com Z, ou cujo pinyin, melhor dizendo, seja escrito com Z, pronunciem DZ. Um D bem rapidinho, mas nunca o som do Z limpinho como temos em português, como em zaza, zebra. Vamos fazer DZ. 昨天, 昨天, 昨. Tá? E agora, voltando aqui para nossa palavrinha, que significa nós, também, né? Nós podemos usar essa palavrinha para indicar nós, que seria 在们. 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 Tá? Espero que consigam entender daí. Bom, então seguindo. Por que trouxemos essa explicação aqui? Esse pronome 在们 é mais utilizado no norte da China, tá? Como uma boa parte dos chineses que vêm ao Brasil, que estão no Brasil, que trabalham no Brasil, que têm negócios no Brasil, são chineses do sudeste e sul da China, a maioria, nós precisamos entender que vai ser mais difícil ouvirmos esse 在们. Por quê? Porque é mais característico de usar no norte da China. Mas é importante sabermos.
olha, o exame HSK está vindo aí com algumas alterações e nós precisamos nos adequar, claro. Provavelmente muitas expressões que não constavam antes irão aparecer agora. Então, quem sabe essa não é mais uma que vai entrar, né? Se for, já estamos aprendendo. Se não for, sem problemas. Fica para o nosso vocabulário, porque quando ouvirmos, independente de onde estejamos, no Brasil, na China, de repente num filme, Simon, nós entenderemos que é uma outra forma de dizer nós. E essa forma é utilizada quando obrigatoriamente eu estou incluindo o meu ouvinte. Então, vamos voltar para o nosso exemplo e ver se a gente consegue encaixar esse Simon, significando nós. Voltando, mamãe, eu e Renata somos amigas. É isso que eu quero dizer à minha mãe. Eu e Renata somos amigas. Nós somos amigas. Mamãe está me ouvindo, mas ela não se inclui nesse grupo. Eu posso usar Simon? Acho que vocês acertaram. Não, não posso. A mamãe, que é a minha ouvinte, está inclusa? Não. Então, eu não posso usar Simon. A única palavra que eu posso usar para nós aí é woman, ok? 我们是朋友. 我们是朋友. Nós somos amigas. E ponto final. Eu não posso dizer Simon. Por quê? Porque a mamãe é a minha ouvinte. E se a minha ouvinte não está inclusa no que eu quero dizer, nesse nós somos amigas, a palavrinha que eu vou usar para nós é sempre woman. Agora, se eu vou incluir a minha amiga chinesa na história, se eu vou falar sobre nós, incluindo minha amiga chinesa, sobre algo em comum entre nós, eu não poderia, claro, dizer que nós somos brasileiras se ela é chinesa. Claro, eu estaria dizendo apenas 我们是巴西人. Nós somos brasileiras. Woman, ela não está inclusa? Ok, woman. Mas se eu vou falar incluindo a minha amiga chinesa, vou mudar um pouquinho a frase e dizer nós somos mulheres. Independente se ela é brasileira ou chinesa, todas temos algo em comum. E ela se inclui nisso. A minha ouvinte que está me escutando se inclui nessa descrição. Nós somos mulheres. O que faremos? Posso dizer woman? Para não criar confusão na minha cabeça e sempre me segurar no woman? Pode, sempre o woman vai estar correto. Você pode usar tanto para incluir o seu ouvinte, quanto para deixá-lo à parte. A única coisa que nós queremos explicar aqui, deixar bem claro, é que se você não inclui seu ouvinte, apenas fala para ele sobre nós, algum grupo de pessoas, nós, mas o seu ouvinte não está incluso, jamais diga Simon, porque seu ouvinte não está incluso, ok? Vamos seguir para fechar com a segunda pessoa do plural em mandarim. Vocês. Você já vimos que é ni. E mais formal, nin. Agora, vocês. Já para dizer vocês, ni men. Ni. Desce, sobe, ni men. Não tem tom. Ni men. Vocês. Bom, essa é a maneira casual, coloquial, informal. Ni men. Vocês. Eu posso usar esse vocês de maneira formal, polida, como nós vimos em ni, nin. Podemos também fazer nimen, nimen. Não existe nin, polido, você polido, mas no plural nimen. Nimen não existe, tá bem? Então, para dizer vocês, não existe uma diferenciação entre formal e informal, polido ou casual, tá? Então, sempre, se você quiser dizer vocês, nimen, ok? E com isso, nós concluímos o estudo da primeira e segunda pessoas do singular em mandarim e da primeira e segunda pessoas no plural em mandarim também. Na nossa interação, nós praticaremos o uso desses pronomes em frases, praticaremos com compreensão gramatical, interpretação de textos, tá bem? Para que isso fique bem assimilado na nossa memória. A aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E então, 再见!